Muito bem, nesta noite eu quero falar sobre o segredo de uma vida próspera. Se eu perguntasse aqui agora, quantos aqui gostariam de ter uma vida próspera? Claro que todos levantariam as mãos, com certeza, porque todo mundo tem vontade de prosperar para a direita, para a esquerda, para frente, para trás. Ninguém quer viver uma vida paupérrima. Na verdade, nós queremos prosperar não somente na área espiritual, mas na área financeira, na área moral. E eu quero falar sobre o segredo de nós prosperarmos. Os diz, inclusive, que o segredo da prosperidade é pensar positivo, é sentir, é imaginar. Existem até orações fabricadas em fornos espirituais para ajudar os incautos. Por isso que o pastor deve ensinar o rebanho como ter uma vida próspera segundo a palavra de Deus, que é a nossa única regra de fé e prática. Eu nunca ensinei nessa igreja, nem na rádio, em lugar nenhum, uma fé ingênua. Eu ensino o evangelho racional, o evangelho com responsabilidade. Eu estava lendo uma carta hoje na internet de um pastor ensinando como obter a prosperidade. Eu escrevi algumas frases aqui, algumas eu parafraseei que eu gostaria de ler para vocês. A carta diz o seguinte, ou melhor dizendo, a oração. Esse pastor ensinando as suas ovelhas a orarem dessa maneira para que a prosperidade venha. A oração é assim: ó Deus, Criador do universo, estou aqui para te invocar que envie o anjo do dinheiro na minha vida. E coloque em minhas mãos o espírito da sorte para que aonde eu tocar, venha prosperar. Manifeste em mim a tua grandeza e me faça ganhar, conquistar e enriquecer, porque tu és um Deus que sonha e soma e multiplica e acrescenta. Eu profetizo que o dinheiro virá em grandes avalanches de abundância. Me faça, ó Pai, ganhar uma herança ou um jogo. Aí eu abri um parênteses aqui, que é esse refrão é meu. Pode ser na Mega Sena, pode ser na Mega Box, ou até aceito a Messi Cash, né? Que é só $100 mil, mas dá para começar, mas tá bom. E ele termina a oração dizendo assim: eu determino que isso vai acontecer, porque sou filho do rei, e desde já agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos orar assim para a gente ficar rico? Quem quer ficar rico aqui? Vamos orar? Irmão, seria muito fácil orar dessa maneira. Como que existem pessoas ingênuas que acreditam numa oração tão sem base bíblica? Como existem pseudos evangélicos com nome de pastores ensinando uma oração tão esquisita? Deus não desperdiça milagre. E nessa noite, no nome de Jesus, eu quero falar para você como verdadeiramente ter uma vida próspera. Amém? Gênesis capítulo 26, nós vamos ler do 1 ao 5, e depois iremos passar para o versículo 12. Sobrevindo fome à terra, além da primeira vida nos dias de Abraão, foi Isaque a Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser. Habita nela e serei contigo e te abençoarei. Porque a ti e a tua descendência darei todas estas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e lhe darei todas essas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, e os meus preceitos, e os meus estatutos, e as minhas leis. Isaque, pois, ficou em Gerar. Vá para o versículo 12. Começa dizendo assim: semeou, como é que começa dizendo? Semeou Isaque naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por 1. Porque o Senhor o abençoava. Enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo. Possuía ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. E por isso lhe entulharam todos os poços que os servos do seu pai haviam cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Disse Abimeleque a Isaque: aparta-te de nós, porque já és muito mais poderoso do que nós. Versículo 17. Então Isaque saiu dali e se acampou no vale de Gerar, onde habitou.
E tornou Isaque a abrir os poços que se cavaram nos dias de Abraão, seu pai. Porque os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão, e lhes deu o nome dos mesmos nomes que já seu pai lhes havia posto. Na mesma noite lhe apareceu o Senhor e disse: eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo. Abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência, por amor de Abraão, meu servo. Olha que coisa linda que ele fez. Versículo 25, a gente termina aqui. Então levantou ali um altar, e tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda, e o servo de Isaque abriram ali um poço. Amém? Eu sei que muitas mensagens podem ser tiradas de dentro dessa passagem. Mas, queridos, quando eu estava lendo hoje à tarde o capítulo 26 de Gênesis, eu vi muitas coisas interessantes que Isaque fez. Como introdução, para quem não sabe, Isaque era filho da promessa, filho de Abraão e de Sara. Quando a gente começa a ler o capítulo 26, a gente observa que estava havendo uma crise muito grande naquela época. A Palestina estava passando por um período de fome, por um período de escassez de pão. Então a fome estava tão grande, tão tremenda, que Isaque queria descer ao Egito, como fez Abraão, seu pai. Todo mundo quer vencer, ninguém quer enfrentar a crise. Se você puder fugir da crise, você foge, como nós já fizemos isso e continuamos fazendo. São pessoas voltando para o Brasil. Enfim, todo mundo tem medo da crise. Deus disse para Isaque: você não vai para o Egito. Você vai ficar na cidade, no lugar que eu te disser. Porque aonde você estiver, Isaque, a minha bênção te acompanhará. Queridos, Isaque obedeceu. Você é obediente à palavra de Deus? Às vezes falar é fácil, pregar é muito fácil, mas muitas vezes nós deixamos a desejar no que tange a obediência. Deus requer de nós, primeira coisa, obediência. Muito bem, ele obedeceu. Segunda coisa que nós vemos, após Isaque ter obedecido à voz de Deus, no versículo 12, que coisa que me chamou a atenção, que é a palavra semear. A Bíblia diz, olha, Isaque semeou naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Ele ficou rico, riquíssimo, o homem prosperou. Você tem semeado? Eu quero dizer para você que a lei da semeadura é algo tão importante, que inclusive em Gálatas capítulo 6, versículo 7, está escrito assim: tudo o que o homem semear, isso também ceifará. A lei da semeadura é aplicada a qualquer pessoa debaixo do sol. É uma lei inexorável, não pode ser mudada. A lei do homem põe cláusulas, tira cláusulas, mas a lei de Deus, ela permanece. Não importa se você é cristão, é religioso ou se é ateu, não importa se você é branco ou negro, não importa se você é rico ou pobre, não importa se você é ignorante ou se é acadêmico, não importa, tudo que você semear, você vai colher. É uma lei dada por Deus, a lei da semeadura. Isaque semeou. O que você tem semeado? Pare e pense. Já reparou que quando a pessoa semeia o ódio, ele vai colher inimizade, ele vai colher porfia, ele vai colher briga. Quem sabe você está vivendo um momento na sua vida de briga, de porfia, de contenda, de inimizade. Eu não tenho amizade com ninguém. O problema está em você. É porque você não está semeando amor. Porque quem semeia amor, ele tem amizade, ele tem simpatia, ele tem solidariedade. O que você tem semeado, não somente na casa de Deus, mas na vida do seu próximo, na vida do seu irmão, na vida da sua família, na vida da igreja, o que você tem semeado?